Olha, a taxa Selic acabou de subir, subiu 1 ponto percentual, saiu de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano. E muitos investidores se perguntam, meu Deus, o que fazer agora com meus ativos de renda fixa, com meus fundos imobiliários, com as minhas ações? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo, em que antes eu vou te explicar o que está acontecendo, porque a taxa Selic está subindo. Bom, a primeira coisa é colocar todo mundo na mesma página. Aqui eu vou te explicar o que é a taxa Selic e por que ela está subindo. E sem mais delongas, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. O que quer dizer que várias outras taxas de juros derivam da taxa Selic. Quando você vê lá na sua corretora um título de renda fixa prometendo pagar 115% do CDI, saiba, o CDI é influenciado pela taxa Selic. Quando você quer pegar um crédito, saiba, o preço do crédito é influenciado pela taxa Selic. Ou seja, ela é a mãe da taxa de juros no Brasil, ela é a taxa básica de juros, como muitos chamam. E ela tem uma relação direta com a inflação. É porque ela aumenta o custo de captação para os bancos, ou seja, aumentam os juros dos financiamentos, empréstimos, que desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. E ela acaba sendo um remédio para a inflação, que é claro que tem um efeito colateral, que é o de desincentivar a economia. Até porque as pessoas que têm dinheiro sobrando, elas começam a se perguntar cada vez mais, né? O que eu faço com meu dinheiro? Eu construo uma fábrica nova para minha empresa, eu invisto para gerar empregos, correndo um baita risco trabalhista, risco fiscal, risco de não dar certo, ou deixo dinheiro paradinho no banco rendendo 100% da taxa Selic, que agora está mais alta. Então é isso que ela é, tá? Um remédio com efeito colateral que acaba fazendo parte de todo um ciclo econômico que a gente está vivendo, né? A gente está vendo um governo muito gastando muito mais que arrecada e mesmo batendo recorde de arrecadação. E por esse governo não está dando nenhum sinal forte, contundente de controle fiscal, tem muito dinheiro saindo do Brasil. O real é uma das piores moedas do mundo frente ao dólar. Dólar mais caro, ele aumenta a inflação. Com a inflação mais alta, os preços sobem. E com os preços subindo, o Banco Central ele tende a aumentar a taxa Selic para deixar mais caro pegar dinheiro emprestado e com isso fazer as pessoas gastarem menos, compensar, né, a gastança do governo e reduzir a demanda por produtos, que faz com que os preços parem de subir, que faz com que a inflação fique controlada. Enfim, a taxa Selic é cíclica. Então você pode ver, né, que a gente chegou a ter uma taxa Selic em 14,25% ao ano, até meados de 16, ela caiu primeiro até 6,5%, depois caiu até 2%, aí subiu até 13,75%, teve um novo ciclo de queda antes de começar esse ciclo atual de alta. Um ciclo que, inclusive, não era previsto no início desse ano de 2024. Tá? Se você abrir ali o Boletim Focus, que é um boletim que sai toda segunda-feira e mostra a expectativa do mercado para PIB, para inflação, para taxa Selic, você pode ver que o mercado esperava a taxa Selic fechando em 9% no final de 2024. Um número bem diferente da realidade que a gente está vendo agora. E aí, antes de explicar o que muda para renda fixa, para fundos imobiliários e para ações, eu quero te fazer uma pergunta. Para você, como é que isso afeta a sua carteira de investimentos? Nos próximos minutos eu vou te mostrar uma resposta geral sobre como é que ela tende a afetar carteiras de investimentos e sobre como um investidor que siga uma estratégia similar a que a gente segue no Clube do Valor deve se comportar. Agora, se você quiser saber, se você quiser descobrir exatamente o que fazer na sua carteira de investimento, é necessário, claro, que a gente esteja olhando diretamente para a tua carteira e compare ela com o teu nível de tolerância ao risco, teus objetivos de retorno, teus planos de vida, tua experiência como investidor, coisas que só são possíveis da gente fazer conversando. E se é um desejo seu conversar com o especialista aqui do Clube do Valor para entender todos esses pontos, ver como é que você está investindo, analisar a tua carteira e te sugerir uma carteira nova de investimentos, queria te informar que a gente está com vagas abertas aqui nesse final de ano para sessões gratuitas de consultoria de investimentos e você pode tentar conseguir uma dessas vagas, que são gratuitas, elas acabam sendo bem disputadas, apontando o seu celular, a câmera dele, para o QR Code que está na tela agora ou apertando aqui no primeiro link na descrição. Aqui aí você vai preencher um rápido formulário, a gente vai analisar as suas respostas, eventualmente a gente vai te contatar, te ligando de um telefone com DDD 51 aqui do sul de Porto Alegre e vai agendar essa conversa de cerca de 1 hora com um profissional de investimentos, que funciona como uma amostra grátis dos nossos serviços, que ao final dessa hora, se a gente entender que a gente consegue agregar
ainda mais valor para ti, te ajudar a investir melhor para conquistar a liberdade financeira, te ajudar a investir sem que isso tome muito do teu tempo, sem que isso te deixe inseguro, a gente vai te fazer uma proposta para você se tornar cliente de Wealth aqui do Clube do Valor, mas tudo isso depois de agregar bastante valor com essa sessão de consultoria que você pode andar aqui no primeiro link na descrição e que é uma ação muito bem elogiada pelas pessoas, como o caso do Henrique, que falou que a consultoria foi muito boa, ele saiu muito seguro para investir melhor. Bom, dito isso, Ramiro, como é que a taxa Selic mais alta afeta os ativos de renda fixa? Para te explicar, eu quero primeiro trazer um contexto e te dizer que, olha, renda fixa não é uma coisa só. Existem diferentes tipos de ativos, né? Títulos públicos ou títulos privados e também diferentes formas de remuneração desses títulos de renda fixa. Então aqui eu vou te explicar como 3 tipos de títulos se comportam. Os títulos pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Bom, para contexto, eu quero começar com os títulos pós-fixados. São títulos como o Tesouro Selic, né, o título Tesouro Direto, que rende a taxa Selic mais uma pequena taxa de juros. Mas é tipo Selic mais 0,0%, basicamente. Bom, esses títulos aqui, os pós-fixados, eles vão passar a render mais. A partir de quando, Ramiro? A partir de amanhã. Por quê? Porque eles são atrelados à taxa Selic. Se a taxa Selic aumentou, aumentou a remuneração deles. O mesmo vale para aqueles títulos da corretora, como os CDBs, que rendem 110, 115, 120% do CDI. Como o CDI acaba sendo igual à taxa Selic atualmente, taxa Selic mais alta é CDI mais alto, é rentabilidade maior para esses ativos. Ah, Ramiro, esses são os melhores ativos então? Eles estão rendendo ainda mais? Passaram dos 12%? É isso? Não necessariamente, né? Acabei de explicar que a taxa Selic aumenta em virtude da inflação. Então, na média, quanto maior está a inflação, mais rende esse ativo. E na média, o que interessa para você, investidor, é quanto sua carteira rende acima da inflação. Então, se a gente pegar aqui, tá uma carteira que seja 100% do CDI nos últimos 10 anos, né? Tira ali a taxa do Tesouro Direto, tira imposto de renda, ela teria sobrado cerca de 9,11% ao ano, sem tirar a inflação. O que teria sobrado na mão de você, investidor, seria 3% ao ano acima da inflação. Esses ativos aqui, os pós-fixados, eles são muito bons para o curto prazo, para uma reserva de emergência e também para reduzir o risco da sua carteira de investimentos. Afinal, nem tudo é retorno ajustado ao risco e num nível de risco que você consiga aguentar. Dito isso, títulos pré-fixados e híbridos, como, por exemplo, os Tesouro Pré-Fixado ou ainda os Tesouro IPCA+, né, que são híbridos porque tem uma parte pós-fixada que rende IPCA e uma parte pré-fixada que rende uma taxa acima do IPCA. Bom, para você entender como a taxa Selic afeta esses títulos aqui, a primeira coisa que é importante você entender é a relação inversamente proporcional entre preço e taxa desses títulos. Vamos pegar como exemplo o Tesouro IPCA mais 2045. Aqui você pode ver que a sua taxa, ela começou lá em 2017, uma taxa de 5,3, né, IPCA mais 5,3, ela subiu, chegou a 5,8, daí ela despencou ali em 2019, chegou a IPCA mais 2,8 e subiu bastante até aqui, onde está perto de IPCA mais 7. Como você pode ver, teve esse momento aqui em que do final de 2018 até 2020 a taxa caiu bastante, tá? O que aconteceu com o preço? Nesse mesmo período ele subiu bastante. Agora volta aqui para a taxa. Vamos pegar esse momento aqui em que a taxa subiu bastante, de final de 2020 até meados de 23, a taxa saiu ali de 3,3 para 6,4. O que aconteceu com o preço? Caiu de 1.500 por cada título até mais ou menos R$900, caiu tipo 30%. Inclusive o preço hoje desse ativo está bem abaixo de onde ele estava ali em 2019. Por que eu estou te mostrando essa dinâmica da taxa ser inversamente proporcional ao preço? Para te explicar que quanto mais taxa esses títulos prometem, mais cai o seu preço no curto prazo. E não, esses títulos aqui, diferentemente do que muitos pensam, eles não sobem ou caem de acordo com a mudança da taxa Selic. O que acaba guiando o comportamento das taxas desse título e, consequentemente, do preço é a expectativa da Selic no futuro. É o que a gente chama de curva de juros futura. Só que, é claro, a curva de juros futuro, ela deu uma degringolada em 2024. Né? No início de 2024, o mercado esperava uma queda da taxa Selic, esperava que a taxa Selic fosse acabar o ano ali perto de 10 e seguir caindo, e depois ia gradualmente aumentando. Agora, a linha sinus, o mercado espera mais altas da taxa Selic até ela se estabilizar perto de 13% ao ano. E bom, se o mercado passa a esperar juros maiores no futuro, aí
taxa de tesouro IPCA, taxa de tesouro pré-fixado sobe e o preço cai. E é isso que vem acontecendo. Então o mercado espera hoje uma taxa de juros em janeiro de 31 de 14,19% ao ano. Por que, Ramiro? Porque o governo está gastando muito mais do que arrecada e a dívida pública cresceu bastante. Isso está afastando o dinheiro do país, está fazendo o dólar aumentar, criando uma série de reações em cadeia na nossa economia. Bom, agora o que acontece com os fundos imobiliários e com as ações? Vamos primeiro explicar o que acontece com os fundos imobiliários, que acaba sendo uma dinâmica similar com os títulos pré-fixados. Como os investidores que investem em fundos imobiliários, eles olham muito para dividendo, eles acabam comparando os dividendos dos fundos imobiliários com taxa Selic, com curva de juros futuros. Então o aumento da curva de juros futuros, o aumento da expectativa de uma Selic mais alta no futuro, o que fez com o IFIX? Fez com que ele despencasse. O IFIX vem caindo bastante nesse ano, ninguém mais quer investir em fundos imobiliários. E é claro, tem gente falando em oportunidade, tem analistas do Safra apontando um desconto de 18% sobre o valor patrimonial da cota, né, na maior crise desse setor desde 2020. Eles mostram aí que a maioria dos setores do IFIX caiu bastante nesse ano e mostram também que quase todos os segmentos estão sendo negociados com desconto em relação ao seu real valor patrimonial. Ou seja, no curto prazo os fundos imobiliários estão sofrendo. Para muitos isso é uma oportunidade, para outros isso é um risco maior e outros nem querem mais saber, querem saber de renda fixa. Eu já vou te falar o que a gente está fazendo e por quê e também como você deve agir. Claro, se você seguir um método parecido com o nosso. Eu não quero cravar aqui que a única forma de investir certa é a nossa, mas na média a gente desenhou aqui uma metodologia para evitar seguir a manada, evitar cometer erros comuns de vender na baixa e comprar na alta. Mas antes quero falar sobre como isso afeta os investimentos em ações, né? Uma alta da taxa Selic. Bom, as ações, assim como os títulos pré-fixados de renda fixa e os fundos imobiliários, elas tendem a sofrer um pouco mais quando a expectativa de juros sobe. Um exemplo, tá? Entre 2014 e 2016, a bolsa caiu 27% num período em que a Selic alcançava sua máxima histórica e que a curva de juros futuros crescia bastante. Mesma coisa entre metade de 2021 e início de 2023, a bolsa caiu 16%, enquanto a taxa Selic e a expectativa de juros futuros aumentaram. Geralmente a expectativa de juros futuros sobe antes da Selic subir e cai antes da Selic cair. E aí você pode pensar, Poxa, então taxa Selic subindo, curva de juros subindo, tem que vender ações, certo? não é bem assim, porque o que está acontecendo é que a bolsa está de lado. Ela não está subindo muito, ela está caindo. O que os investidores da média fazem com o bolsa caindo? Eles vendem ações. Foi assim no passado. A bolsa subiu bastante em 2006, 2007. Investidores colocaram bilhões e bilhões em ações. É o que mostra essa tabela aqui da Ambima. A bolsa despencou em 2008. Investidores tiraram bilhões da bolsa. Depois teve anos ruins, ali em 2013, 14, 15. Investidores tiraram dinheiro da bolsa. Teve anos bons em 16, 17, 18, 19. Investidores passaram a botar muito dinheiro na bolsa. E na média, o investidor compra na alta e vende na baixa. A gente fez um estudo aqui analisando a performance de um fundo do Itaú de ações com a performance do seu investidor médio. E esse fundo aqui, ele rendeu 9,8% ao ano. Só que o investidor médio que comprava na alta e vendia na baixa, viu o dinheiro render apenas 0,4% ao ano. Então o que você deve fazer com seus investimentos? Cara, o que você deve fazer é o contrário da manada. Vou te mostrar aqui um exemplo prático. Aqui no Clube do Valor, no final de 2019, todo mundo queria investir em ações. A bolsa estava em alta pelo quarto ano seguido. Naquele ano, como você pode ver, os investidores botaram 88 bilhões de reais em fundos de ações, só que no final daquele ano, início de 2020, a gente estava vendendo ações. Vendeu em novembro de 19, em dezembro de 19, em janeiro de 20, quando nem todo mundo queria vender. Aí o mercado despencou. E em março e abril de 2020, ninguém queria comprar ações. O que a gente fez? Em março de 2020, a gente vendeu muito renda fixa e compramos 11 milhões e meio em ações e fundos imobiliários. Agora, por que a gente fez isso? Porque a gente tem uma bola de cristal? Não, porque a gente segue uma estratégia chamada Sistema de Alocação Estratégica. O que significa? Que cada cliente nosso aqui, depois que a gente conhece eles, numa conversa gratuita, com uma consultoria gratuita que você pode agendar, no primeiro link na descrição, a gente desenha uma carteira ideal para o perfil dele, para os objetivos que ele tem. Vamos supor que essa carteira seja uma carteira com 20% de ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, 20% também de renda fixa atrelada à inflação, 10% de renda fixa pós e renda fixa pré. Depois disso, a gente faz o rebalanceamento, que é olhar para o alvo
como é que essa carteira deveria estar, olhar para como ela está e com novos aportes, ou vendendo aqueles ativos que estão com peso maior do que o alvo, comprar ativos que estão com peso abaixo do alvo. É a estratégia que a gente segue há anos e tem resultados como esse aqui, de um cliente já viu sua carteira render quase 130%, bem acima do IPCA ou do CDI, e que tem uma carteira bem desenhada, ele tem um alvo a ser perseguido, a gente olha para a carteira dele atual e ajusta para ela voltar ao alvo. Então, nesse caso aqui, a gente está comprando um pouco de fundos imobiliários, comprando um pouco de renda fixa inflação, vendendo um pouco de ações norte-americanas. Tudo isso sem tentar prever o futuro, até porque a gente acredita que quando a gente tenta prever o futuro, a gente coloca os nossos vieses comportamentais, a gente coloca a nossa emoção na conta. E isso é comprovado por vários estudos como esse aqui, que dizem que os analistas, na média, são muito otimistas em prever o que vai acontecer com uma determinada ação no futuro. E essa é a forma de você saber sempre o que fazer, o que comprar e o que vender. Em meio a um ciclo de alta da Selic, não existe muito segredo. Você tem que continuar aportando dinheiro todos os meses, ter uma alocação de ativos desenhada, seguir o processo de rebalanceamento e agir com a lógica e não com as emoções. Assim você vai conseguir preservar e multiplicar seu patrimônio no longo prazo. Agora, existem duas formas de você investir assim. A primeira é conversando conosco, tendo uma sessão gratuita de consultoria, como eu falei, primeiro link na descrição. E a segunda é aprendendo comigo. Eu vou fazer um evento de 2 dias, nos dias 7 e 8 de janeiro. Não é aqueles eventos que eu vou te vender um curso no final, não vai ter venda de curso nenhum no final, em que eu vou revelar quais são as 3 alterações que o investidor médio deve fazer na sua carteira para investir seguindo essa exata estratégia, o sistema de alocação estratégica. Pode participar de forma gratuita, te garanto que vai ter muito conteúdo lá, apertando aqui nesse botão e se registrando na página que vai abrir. Mas se você quiser aqui seguir me acompanhando no YouTube, aperta aqui para assistir este outro vídeo. Era isso, um grande abraço e até mais.